BRICS reunido. Hoje, no Rio de Janeiro, nós tivemos a reunião dos chanceleres. Não foram dos chefes de Estado do país dos BRICS, mas sim os chanceleres. O Brasil foi representado pelo chanceler, pelo ministro Mauro Vieira. Essa reunião aconteceu no Rio de Janeiro e a ideia era que saísse um documento conjunto sobre a reunião. Esse documento ainda está para sair, tá? Importante destacar. Tem alguns consensos e algumas notas, algumas questões que não foram fechadas, e eu vou explicar isso para vocês. O principal ponto que foi levado no BRICS é a relação da guerra tarifária, tá? Então esse é o principal ponto. Esse não tem como fugir desse assunto, todo mundo fala disso, só vocês olharem os vídeos do canal, e nos últimos meses a gente tem falado bastante sobre isso. E ali do BRICS você tem a cabeça, né, uma das cabeças do BRICS junto com o Brasil, Rússia, Índia, nós temos a China. A China é a que mais vem enfrentando essa questão da guerra tarifária. O nome guerra tarifária não é da China, mas é dos Estados Unidos contra a China, certo? E aí, qual que é a posição? A China defende desde o início desse processo, falando que é contra o unilateralismo do Donald Trump. A gente já falou sobre isso mais de 1000 vezes também. Unilateralismo. Que o Donald Trump, ele define uma meta, uma questão tarifária, ele sai impondo para todo mundo. Certo? A China é defensora do multilateralismo. E esse foi um ponto importante de maior consenso na reunião do BRICS. Os países membros do BRICS, então a gente está falando de Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, a gente está falando de Irã. Os países membros do BRICS, que hoje é muito maior do que se tinha antes, e a capacidade e a possibilidade de aumentar ainda mais ainda existe, é que os países eles são contra, de fato, esse unilateralismo, porque todo mundo sai prejudicado. Então, todos defendem o multilateralismo. Então, esse é um ponto importante. E defendem também que a valorização das moedas nacionais, das moedas locais, né? Por quê? Porque isso é um ponto de divergência com os Estados Unidos. Os Estados Unidos defendem a dolarização da economia. Ele quer que os Estados Unidos saia forte, mas que todos os outros países sejam subordinados, influenciados, seja lá como você quiser chamar, por eles. E o BRICS não. Os países do BRICS, ou os BRICS, defendem a força das moedas nacionais, tá bom? Então, aqui a gente já tem um ponto que eles concordam que estão, então, em oposição à política do Donald Trump. Está sendo elaborado esse documento, mas o documento não cita Donald Trump, tá? Por quê? Porque o BRICS entende, ou os BRICS, desculpem, que não se trata de uma questão pessoal, não quer levar para a questão do personalismo, mas sim levar para uma questão de política de Estado, política econômica de Estado. Então não houve citação a Donald Trump. Isso, inclusive, poderia causar uma raiva muito grande do Donald Trump, vocês sabem disso, do jeito que ele é, citou o nome dele, talvez aí ele sai fazendo besteira por aí. Então, os BRICS, eles estão falando, os BRICS estão falando sobre defesa do multilateralismo nas relações econômicas. Então, há consenso, é muito importante, mas muito importante. E também, para endossar esse caldo que a gente está falando, a gente teve durante esse fim de semana, seguindo para hoje aí, um encontro da Dilma Rousseff, da ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do Banco do BRICS. Tem muita força aí, tem muito poder. Na China, recebeu o Xi Jinping. Na China, ela recebeu na sede do Banco do BRICS o Xi Jinping, o líder presidente da China. E reforçaram os laços, inclusive, de todos os países do BRICS e também defenderam lá o multilateralismo das relações econômicas, das relações comerciais. Então, nesse sentido, o BRICS está muito bem alinhado. Qual foi o ponto que talvez ainda estão dizendo aí de discordância, e é por isso que esse documento ainda não saiu? A discordância em relação à reforma na ONU, uma reforma, principalmente no que se diz respeito no Conselho de Segurança da ONU. Por quê? Porque aí já é algo que é encabeçado pelo Brasil, tá? O Brasil defende uma reforma no Conselho de Segurança da ONU e busca já há muito tempo, tá? Não é de hoje, não é de agora, de governo Lula, isso aí já é até antes, busca uma cadeira no assento permanente no Conselho de Segurança. Brasil seja, mas ele tem proposta, eu fiz vídeo aqui para falar já dessas propostas, vocês podem procurar aqui no canal, deve ter alguns meses que eu fiz esse vídeo,
Qual que é o ponto de divergência aí? Alguns outros países, por exemplo, o Egito, acredita que a reunião dos BRICS não é uma reunião propícia para se falar sobre reforma da ONU. Isso deveria ser levado, por exemplo, diretamente para a ONU, ser trabalhado em assembleia. Tá? Então, possivelmente você não tem consenso. Então, são dois pontos aqui que eu estou trazendo para vocês. Uma, que você tem um maior consenso, que é a questão do multilateralismo, porque todos os países são afetados pela guerra tarifária do Donald Trump. Então, esse ponto é ponto de consenso. Ok, aqui a gente já entendeu, sem problema, tá tudo tranquilo, tá? Sem citar Donald Trump, sem citar. Segundo ponto, reforma na ONU. Reforma na ONU não há consenso, então possivelmente não vai sair um documento ainda fechado. Pode ser que saia um documento falando sobre isso, sobre que ainda não há consenso, o documento focado na transparência do que foi discutido, certo? Mas que não há um consenso sobre isso, tá? Então esse é um outro ponto importante. Então, acho que o mais interessante de falar isso é que nesse contexto de guerra tarifária não significa que os países do BRICS eles estão assim, nós estamos apoiando a China, fechados com a China e tudo que for acontecer agora, a gente, independente do que aconteça, a gente está fechado com a China. Não, é que a proposta da China, tá? A defesa da China é a defesa do BRICS. Se a China mudasse, tivesse uma proposta, uma defesa que os outros países não aceitassem, seria diferente. E qual que é a defesa? O que eu falei para vocês, vou falar de novo. Multilateralismo em relações econômicas e comerciais, contrárias ao unilateralismo. E é o que a China tem feito, a China tem buscado se relacionar com outros países, com a União Europeia, com o Brasil, você sabe disso. Inclusive já está chegando mais soja brasileira, por exemplo, na China, eles estão comemorando isso. E é justamente porque os Estados Unidos vai se isolando, tá? Agora, a gente tem que ver também qual que vai ser a relação, qual que vai ser a resposta do Donald Trump. Ele ainda vai manter aquela carcaça dura dele ou não? Não sei, vamos ver. Mas se tiver mais informações sobre isso, que eu acho que é interessante, eu sei que tem muita gente aqui que tem gostado dos nossos vídeos sobre atualidades. Nem todos os vídeos eu trago aquela apresentação de slide, quando eu acho que não é necessário, quando eu não preciso passar um dado específico para vocês, mas no geral eu acho que está dando para entender muito bem aqui para quem tem acompanhado diariamente. É um trabalho diário, esse é um ponto interessante. Sobre atualidades, relações internacionais, seja por questões de comércio, de economia, ou militares, ou políticos, a gente nunca deixa de ter assunto para falar durante o dia. Então já peço o seu like, eu já peço a sua contribuição aqui, ou se inscrevendo no canal, se você ainda não for inscrito, ou o seu like, e se você puder dar os dois, melhor ainda, porque isso não custa nada, ajuda a gente a continuar fazendo o nosso trabalho. Então tá, gente, vou ficando por aqui, eu amo vocês, de todo o coração do mundo. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Grande beijo, fui!